Olá, meu nome é Fabiano Zambelli da FBZ Imports. Nesse vídeo nós vamos fazer um unboxing e as primeiras impressões e também mostrar todas as funções do relógio Senbono S20. Mas antes de ir para o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e, se puder, se inscreva no canal e ative o sininho, pois além dos reviews e apresentação de produtos, estarei postando também muitas novidades e promoções, tanto da AliExpress quanto da Shopee Brasil ou importação e também da Amazon Brasil. Em breve também estaremos fazendo um curso ensinando a trazer os produtos dos Estados Unidos, como obter o endereço lá e fazer as compras e poder enviar com segurança para o Brasil. Mas para isso eu conto não apenas com o seu like, mas também que você possa se inscrever no canal para dar força para que esse canal cresça e eu possa gerar mais conteúdos para vocês. Vamos lá para o vídeo. Vamos fazer um unboxing do Senbono S20. A caixinha ela é resistente, mas é bem simples, nós não temos muitas informações. Então vamos direto abrir, já que na caixinha em si não tem muitas coisas. Aqui nós abrimos, de cara tem o relógio, já vamos falar dele, vamos ver o que mais tem na caixinha. Ele vem bem protegido. Um manual que é em chinês e inglês. Ele vem com uma pulseira removível no estilo de pino, 22 milímetros. O cabo para carregamento do tipo magnético, já tradicional, esse cabo é muito bom. Então vamos falar do relógio em si. Ele é todo ele de plástico, aqui tem um outro adesivozinho, ele tem apenas um sensor central. Pode ver que ele não tem uma quantidade de sensores muito grande. Ele possui dois botões de apertar. Ele é um relógio bem grande. Ele não tem defeitos no acabamento em si, não tem rebarba, mas a caixa dele é todo de plástico e com isso ele é muito leve. Vamos ligar, ver se tem bateria. Ele tem uma tela, fica umas bordas, ele não é tela infinita, mas o brilho dela é bonito. Aqui em cima nós vamos ter o código QR para iOS ou direto para o Play Store. E aqui é pelo site deles. Aqui a regulagem do brilho. Nós vamos para as configurações, que é a escolha do tema, o tempo de tela ligada e as informações do sistema, restaurar de fábrica, reinicializar. É bem simples. Aqui nós temos o toque, acho que é para localizar o celular, ele não está conectado. A não perturbe, as configurações. Mostra também a hora e a bateria. Para baixo nós vamos acessar o menu. Para os lados nós vamos vir nas funções rápidas. Que aqui é o resumo dos passos, calorias perdidas e a distância percorrida. O teste dos batimentos cardíacos e a pressão arterial. E aqui no menu nós vamos ter o resumo dos dados, batimentos cardíacos, pressão arterial, os esportes, que tem escalada, andar, equitação, que na verdade é ciclismo, está escrito equitação, mas tem um ciclista ali. Futebol e basquete, ping-pong e nadar. Aí o controle do sono, as notificações, nenhuma notificação, tem o cronômetro regressivo e as configurações que nós já vimos antes. Bem, eu conectei rapidamente e o aplicativo é bem interessante e, entre outras coisas, ele baixa outras watch faces
E uma das configurações interessantes que tem é você poder fazer a troca dos hotfaces e ele permitiu colocar foto na tela. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei uma foto e ele permite a regulagem da posição e da cor dos textos. Achei bem interessante pela proposta do relógio. Bom, quanto às configurações, ele tem resistência IP68, porém ele não é a prova da água. Os que você pode mergulhar realmente, praticar esportes náuticos com tranquilidade, são os que têm a resistência de 3 ou 5 ATMs, que dá 30 ou 50 metros. Mas ele já é melhor do que a maioria que é IP67. Como ele não atende chamada, ele não tem entrada de microfone nem saída de alto-falante, então isso facilita e ajuda na vedação. Ele tem uma bateria de 350 mAh, com um tempo de carregamento de 3 horas e meia. Isso, a princípio, é muito bom. Como ele não atende ligação, ele deve ter uma boa autonomia. A tela dele é de 1,28 polegadas. O brilho dele é muito bom, gostei da qualidade. Ela tem uma borda ao redor, mas ela é redonda. Havia alguns relógios desse tipo antigos que a tela era quadrada no meio e ficava muito feio. Não, ele tem uma boa tela, de uma boa qualidade. E a tela é protegida com um vidro temperado, segundo a especificação, e possui anti-reflexo e a prova de choque, o que deve aumentar a sua resistência. Mas ele possui todos os sensores, o sensor de levantar para ativar a tela, isso tem que ser ativado lá no aplicativo. Ele é um relógio simples, tem as funções básicas necessárias, é bem leve. Para quem quer um relógio com tamanho maior, as pulseiras que pode trocar mais esportivo e que promete ser IP68, pode ser uma boa opção. Então, esse é o relógio Senbono S20. Se vocês ficarem com alguma dúvida ou caso alguém já tenha comprado e quiser deixar o depoimento nos comentários. E não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber as notificações. Dentro em breve muitas novidades chegarão nesse canal. Valeu, até a próxima.